Bora lá, galera. Vamos lá, continuando aqui, ó. Agora a gente vai falar das fases do capitalismo, que tem 4 fases. Mas primeiro que eu quero que a gente entenda é essa linha do tempo aqui que eu fiz em azul. Começando no século XVI, aquele século que começa em 1501 até 1600, e chegando até hoje, tá? Linha do tempo. Galera, ao longo desse período nós tivemos o surgimento e o crescimento desse modelo econômico conhecido como capitalismo. Tá? Evidentemente, aquele capitalismo que começou lá na época do descobrimento do Brasil, um pouquinho depois, na época do descobrimento praticamente, né? Não é o mesmo de hoje. Ele tem várias fases, tem especificamente 4 fases que a gente vai ver cada uma delas. Mas o que eu quero que fique claro é esse conceito aqui. Ó. Você tem a primeira fase, o surgimento do capitalismo, a primeira fase. Depois você tem, uma revolução, a Revolução Industrial. Após a Revolução, a gente passa para uma segunda fase. Tudo bem? Tem a segunda fase, outra revolução. Passa para uma terceira fase. Depois, outra revolução passa para uma quarta fase. Então, é sempre esse processo. Uma fase, uma revolução que corta aquela fase, que encerra aquela e começa a fase seguinte. Tá? É sempre assim o desenvolvimento do capitalismo. Tem a revolução, você passa, uma grande revolução, né? Você passa para uma próxima fase. Evidentemente aqui, como é um processo, é difícil ter uma data exata. A gente vai falar em datas, vou dar datas para todas as fases, para todas as revoluções, mas o que eu quero que fique claro é que é uma aproximação, não é uma data exata. Ó, a Revolução Industrial acontece em 1750. Não, 1750 estava em curso na Inglaterra, chega posteriormente em outros países, então é um processo, a gente não tem uma data. Tá? Claro que a gente vai falar de datas, mas não tem uma data fixa assim, para bater o martelo. Tudo bem, galera? Então vamos lá, a primeira fase, o capitalismo comercial, depois a primeira Revolução Industrial, vem para o capitalismo industrial. A segunda, a Revolução Industrial, capitalismo financeiro, terceira, e aí a gente vem para a fase atual, que é a fase informacional, que vem até os dias de hoje. A gente vai ver devagar cada uma dessas fases. Tá vendo aqui? Mudou tudo. Pessoal, primeira fase, capitalismo comercial. Essa, a fase mais antiga, logo do começo do capitalismo. A gente vai falar do século XV ao século XVIII, aproximadamente, que predominou essa fase. O que tinha nessa época? Ó, as grandes navegações. Uma época que predominavam as grandes navegações, a descoberta de novos continentes, de novas terras, colonização, países europeus colonizando a América principalmente. Tá? Um modelo mercantil metalista. O que é isso? É um acúmulo primitivo de metais de riqueza. Então, nessa época, o que era considerado um país rico? Antes de responder essa pergunta, o que é considerado um país rico hoje? O país rico hoje é aquele que tem uma indústria desenvolvida, que fabrica produtos com alta tecnologia, aviões, robôs, parte de informática, de alta tecnologia, nanotecnologia, que exporta muitos produtos. Hoje é assim que a gente considera um país rico. Tá? Nesse momento, o que era considerado um país rico? Nesse modelo mercantil metalista? Era um país que acumulava grande quantidade de ouro, prata e terras. Isso era um país rico nesse momento. Tá? Então, não é à toa que os portugueses, quando chegam no Brasil, a primeira coisa que eles querem é tentar encontrar ouro, prata, metais preciosos. Saem desbravando em busca de ouro, prata e metais preciosos. Os espanhóis fazem isso na América Espanhola, só que os espanhóis são mais bem-sucedidos. Os espanhóis encontram rapidamente ouro e prata, né, nas suas terras, né, no México, na Bolívia, no Peru.
O Brasil não, o Brasil acaba demorando, né, os portugueses acabam demorando até encontrar ouro ali na região do quadrilátero ferrífero, em Minas, né, região de Ouro Preto, ali próximo a Belo Horizonte. Era essa busca, era isso que tornava um país rico naquele momento, tudo bem? Então, quais eram os países ricos nesse momento? Terras, ouro, prata, Portugal e Espanha. Eram os principais países, eram os países que nessa fase dominavam o cenário mundial. Eram as grandes potências do mundo, Portugal e Espanha. Tá? Mercantil-mentalista. Você tinha mão de obra escrava nesse momento também. Tá? Era aceito pela sociedade, mas aqui não vamos nem pensar, claro que é desumano, a escravidão foi um período muito triste na história da humanidade, mas aqui vamos pensar economicamente. Economicamente era aceito nesse momento mão de obra escrava, nessa primeira fase, tudo bem? Você tem o colonialismo, como eu já falei, e a maioria da PEA, da população economicamente ativa, estava no setor primário, na agricultura. A riqueza estava no campo. Essa era a riqueza daquele momento. Tudo bem, galera? Então, essas as características da primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. Algo que vai ser muito importante para a gente entender como que é feito, né? Como que é feito, não. Para a gente entender as fases do capitalismo, é a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. O que é uma Divisão Internacional do Trabalho? É mais ou menos, de uma maneira muito generalizada, como que o comércio entre os países está estruturado naquele momento. Tá? Então, nesse momento da primeira fase do capitalismo, a gente tinha basicamente dois grandes grupos de países. As metrópoles e a colônia, e as colônias. Tá? Então, basicamente, esses dois grandes grupos. Como que era esse comércio, essa divisão internacional do trabalho, dos produtos, da economia? O que a colônia mandava para a metrópole e o que a metrópole mandava para a colônia? Vale lembrar que nesse momento existia uma coisa chamada pacto colonial. O Brasil só podia vender e comprar produtos de Portugal. E assim a mesma coisa com as colônias espanholas, com as colônias britânicas. Tá? A Inglaterra também, né, esqueci de mencionar, junto com Portugal e Espanha, era uma grande potência nessa fase do capitalismo, já que tinha muitas terras também. Pessoal, vamos lá. O que a colônia mandava para a metrópole nesse momento? Tá? Escravos. Mandava escravos. Pessoal, os portugueses iam lá na África, retiravam escravos dos países africanos, das colônias africanas de Portugal. O que mais? Especiarias. Especiarias. Aí quando a gente fala de especiaria, a gente pensa mais na parte asiática, né, na Índia e tal. Mas aqui também a gente pode pensar, por exemplo, no pau-brasil, aqui no nosso território, que foi retirado durante muito tempo pelos portugueses. Especiarias, escravos e metais preciosos. Metais preciosos. Tá? Esses produtos a colônia enviava para a metrópole. Beleza? E o que a metrópole enviava para a colônia, nesse comércio aqui? Produtos manufaturados. O que é isso, produtos manufaturados? Produtos manufaturados seriam os primórdios da indústria, onde não havia indústria ainda, mas havia uma pequena divisão, né, para você fazer aquele produto. Né? Por exemplo, para fazer um sapato, já tinha uma divisão. Algumas pessoas eram especializadas em cortar o couro, outras em colar a sola, outras em fazer o cadarço, enfim. Então você tinha vários produtos feitos, né, por pessoas ali, já numa primeira divisão que vai anteceder
as indústrias. Essa aqui era a divisão clássica, então, nesse primeiro momento do capitalismo comercial. A gente vai ter uma divisão do trabalho para cada fase do capitalismo. Beleza, galera? Então, espero que tenha ficado claro. Aquele abraço.